Existe uma diferença enorme entre o que é legal e o que é moralmente aceitável em uma democracia. Em alguns países, uma simples investigação já é suficiente para colocar em dúvida a permanência de uma autoridade no cargo. Em outros lugares, a pressão da opinião pública é tão intensa que qualquer sombra de dúvida sobre a conduta de quem exerce poder se torna politicamente insustentável. No Brasil, muitas vezes, situações que em outros países provocariam crises institucionais profundas acabam sendo tratadas com relativa normalidade. E é exatamente isso que sempre me chama a atenção quando observamos o funcionamento das instituições em diferentes países. O grau de exigência moral que a sociedade coloca sobre quem exerce o poder. Em muitas democracias desenvolvidas, existe algo muito claro. Não basta que uma autoridade pública esteja dentro da lei. Espera-se também que ela esteja acima de qualquer dúvida do ponto de vista ético. Existe uma diferença importante entre legalidade e legitimidade moral. A legalidade diz respeito ao que está permitido pelas regras formais. Já a legitimidade moral diz respeito à confiança que a sociedade deposita nas instituições e nas pessoas que ocupam os cargos de poder. Quando essa confiança é abalada, mesmo que não exista crime comprovado, muitas vezes a própria autoridade entende que sua permanência no cargo passa a ser prejudicial para a instituição que representa. Um exemplo interessante aconteceu na Alemanha. Em 2021, o político George Nusslein, ligado ao partido da então chanceler Angela Merkel, renunciou ao cargo após ser investigado por suspeitas relacionadas a contratos de fornecimento de máscaras durante a pandemia. Não havia condenação, não havia sentença judicial, não havia sequer um processo concluído. A investigação ainda estava em andamento, mas a simples existência da suspeita e da investigação foi suficiente para que ele renunciasse. A lógica era muito simples. A permanência no cargo poderia prejudicar a credibilidade das instituições. Outro exemplo ocorreu no Reino Unido. Em 2022, o então primeiro-ministro Boris Johnson perdeu o apoio do próprio partido após revelação de que festas haviam sido realizadas na residência oficial do governo em Downing Street, durante o período de lockdown imposto à população. Não se tratava de um esquema de corrupção financeira. O problema era outro. Era uma questão de coerência moral. Enquanto o governo exigia que a população respeitasse restrições severas de circulação e convivência social, membros do próprio governo participavam de encontros festivos nos bastidores do poder. A reação da sociedade britânica foi extremamente forte. A pressão política se tornou insustentável e Boris Johnson acabou deixando o cargo. Primeiro-ministro, hein? Em várias democracias consolidadas da Europa, existe ainda outro princípio muito importante, o da aparência de imparcialidade. Não basta que o juiz seja imparcial, ele também precisa parecer imparcial aos olhos da sociedade. Por isso, em muitos países europeus, a simples existência de uma relação social, profissional ou financeira entre um juiz e alguém envolvido em um caso já seria suficiente para que esse juiz se declarasse impedido de participar do julgamento. Não necessariamente porque existia ilegalidade, mas porque a confiança pública no sistema de justiça depende também da percepção de independência e neutralidade. Quando olhamos para o Brasil, porém, os números mostram que nossa realidade institucional é bem diferente. Um dos indicadores mais utilizados no mundo para medir a percepção de integridade institucional é o Índice de Percepção da Corrupção, produzido anualmente pela organização Transparência Internacional. No relatório divulgado em 2024, o Brasil obteve 34 pontos em uma escala que vai de 0 a 100.
Essa pontuação colocou o país na posição número 107, entre 180 países analisados. É a pior colocação no Brasil desde 2012, quando a série histórica passou a utilizar a metodologia atual. Para entender melhor o significado desses números, vale fazer algumas comparações. A Dinamarca, que aparece na primeira posição no ranking, tem 90 pontos. A Finlândia aparece em 88. A Nova Zelândia tem 83. São países onde os níveis de confiança nas instituições públicas são extremamente elevados. Mas o dado que talvez mais chame a atenção não está no topo do ranking. Está na comparação histórica do próprio Brasil. Há cerca de 10 anos, o Brasil aparecia empatado em pontuação com países como Bulgária, Grécia e Itália. Nenhum desses países é considerado modelo mundial de integridade institucional. Assim, naquela época, o Brasil estava no mesmo patamar. Hoje, porém, a situação é diferente. No ranking mais recente, o Brasil aparece empatado com países como Nepal, Níger e Argélia. Enquanto diversas nações conseguiram melhorar seus indicadores institucionais ao longo da última década, o Brasil acabou andando na direção oposta. Isso não é apenas um problema moral ou político. Isso tem consequências muito concretas para a economia e para a vida das pessoas. Pesquisadores que estudam a relação entre qualidade institucional e o crescimento econômico estimam que, se o Brasil tivesse alcançado ao longo dos últimos 30 anos o mesmo nível de integridade institucional observado no Chile, e aqui estamos falando apenas do Chile, não de países nórdicos como Dinamarca ou Finlândia, a renda média dos brasileiros hoje seria em torno de 23% maior. Pense no impacto desse número. Não se trata de uma discussão abstrata sobre política ou ideologia. Estamos falando de algo muito concreto. É o salário que poderia ser maior. É o juro que poderia ser menor. É o financiamento da casa própria que poderia custar menos. É o investimento produtivo que poderia crescer mais rápido. Quando a confiança nas instituições é baixa, investidores exigem prêmios de riscos maiores. O crédito fica mais caro. Os contratos ficam mais inseguros. E toda a economia acaba pagando o preço de uma dúvida institucional. Por isso, o funcionamento de uma democracia não depende apenas das leis escritas. Depende também da cultura institucional. Depende do grau de responsabilidade ética de quem ocupa cargos públicos. E depende principalmente do nível de cobrança que a própria sociedade exerce sobre as suas autoridades. Sociedades que exigem padrões éticos elevados tendem a construir instituições mais sólidas. E instituições mais sólidas geram mais confiança, mais investimento e mais prosperidade. No final das contas, esse debate não é sobre pessoas específicas. É sobre um princípio fundamental de qualquer democracia madura. Quem exerce poder precisa estar sempre acima de qualquer dúvida. Porque quando a confiança nas instituições se enfraquece, quem paga a conta não é o político, nem o juiz, nem o empresário. Quem paga a conta é sempre a sociedade. E é por isso que discutir integridade institucional não é apenas um debate político. É também um debate sobre desenvolvimento, prosperidade e futuro. Se você gosta de reflexões como essa sobre instituições, economia e o futuro do Brasil, siga o canal para acompanhar os próximos vídeos. Ative o sininho, compartilhe o vídeo com amigos e familiares se achar que fez sentido para você. Um abraço e até o próximo vídeo.